Salve, salve amigos da história, meu nome é Cláudio Pong e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Batalhas Históricas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a Batalha de Tenochtitlan, travada entre astecas e espanhóis em 1521, e como os espanhóis invadiram o Novo Mundo e dizimaram civilizações inteiras, levando milhares a mortes por doenças, chacinas e assassinatos. Toca o barco. A princípio, tudo saiu como Hernán Cortés queria. Seu estratagema audacioso, levar 500 homens e mais alguns milhares de aliados indígenas e atingir Tenochtitlan, o coração do poderoso Império Azteca, foi um sucesso. Ele prendeu o governante azteca Montezuma II com facilidade, promulgou editos banindo o sacrifício humano, exilou os sacerdotes aztecas e instalou as divindades cristãs nos templos de Tenochtitlan. Montezuma até entregou grandes quantidades de braceletes e colares finamente adornados, numa tentativa de comprar a liberdade, e Cortés mandou derretê-los imediatamente para transformar em lingotes, guardando os mais belos para o rei Carlos V da Espanha. Em seguida, triunfou sobre seu velho rival, Velázquez, não só derrotando a força comandada por Narváez, que tinha sido enviada para prendê-lo, como também convencendo os soldados a passar para o seu lado. No entanto, as coisas então começaram a dar terrivelmente errado. Ele cometeu um erro ao deixar Alvarado no comando de Tenochtitlan, enquanto resolvia o problema com Narváez. O lugar-tenente explosivo perdeu o controle e virou a cidade inteira contra os espanhóis, desfazendo todo e cuidadoso planejamento de Cortés. E ele teve sorte de sair dali vivo, mesmo tendo perdido centenas de homens e, pior ainda, deixando Montezuma escapar. Em agosto de 1520, descansando em Tlaxcala, capital de seus aliados tlaxcalas, ele calculou as perdas. Suas forças encontravam-se exaustas em razão dos tormentos e mal estavam em condições de lutar. Apesar disso, ele sabia que precisava atacar outra vez. Era necessário arquitetar um novo plano, e rápido. Em setembro, ele contou com uma ajuda providencial, ainda que macabra. Uma epidemia de varíola, quase certamente provocada por Narváez e seus homens, que se iniciou em Tenochtitlan. Milhares morreram. Como diz um relato, ficamos cobertos de feridas dolorosas da cabeça aos pés, incluindo o novo governante Cuitlahuac, que tinha sido empossado há apenas 8 dias. O imperador seguinte, Cuauhtémoc, era conhecido como um bravo guerreiro, mas com a cidade enfraquecida e a população dizimada pela doença, Cortés, o mestre do oportunismo, viu que uma nova chance se colocava diante dele. Em dezembro de 1530, Cortés juntou sua pequena força e mais 20.000 aliados tlaxcalas e atacou a cidade de Texcoco, às margens do lago, a nordeste de Tenochtitlan. Essa aliada dos astecas foi rapidamente subjugada depois que o rei fugiu para Tenochtitlan. Cortés então usou Texcoco como base para montar uma frota de barcos pequenos de 2 mastros, conhecidos como Bragantinos, cujas matérias-primas foram transportadas pelos tlaxcalas das florestas costeiras. De janeiro a maio, Cortés avançou sobre as margens do lago Texcoco, tomando cidades leais aos astecas e juntando forças a seu exército crescente. Muitos locais acreditaram que ali finalmente estava a chance de suprir o jogo da opressão asteca. Então Cortés fez seus homens destruírem o principal aqueduto que levava água fresca para Tenochtitlan. O seu plano era garantir que a cidade ficasse completamente isolada antes de atacá-la. E, apesar das seguintes incursões astecas de canoa, ele logo triunfou. No fim de abril de 1521, Cortés finalmente desencadeou sua ofensiva. À base de cada uma das 3 estradas principais que ligavam Tenochtitlan ao interior, ele enviou um exército de indígenas de aproximadamente 25.000 homens, liderados por 200 ou mais espanhóis. Nesse meio tempo, ele lançou 13 Bragantinos, cada qual portando 12 arqueiros, 12 atiradores de arcabuz e um canhão. Enquanto lutavam contra uma flotilha de canoas de guerra, esses pequenos navios encurralavam a
principal força asteca, impedindo que contra-atacasse ao longo das estradas. Eles também começaram a bombardear as muralhas defensivas que os astecas haviam erguido na parte litorânea de suas cidades. O combate foi intenso. Os astecas já não demonstravam o mesmo medo que sentiam antes das armas espanholas e, finalmente, aprenderam a lidar com elas, como Dias recordou. Quando os astecas descobriram que os tiros sempre seguiam em linha reta, jamais tomaram a correr na linha de fogo. Eles viravam para a esquerda e para a direita. Após os assaltos iniciais, que duraram todo o mês de maio, combates corpo a corpo continuaram acontecendo nas ruas de Tenochtitlan por pelo menos mais 3 meses. Pela resistência tenaz que demonstravam, Cortés se deu conta de que os astecas jamais se renderiam. Então começou a destruir a cidade, incendiando os prédios de todos os quarteirões e fazendo os gritos das vítimas dos incêndios ecoarem por toda a área. Foi um progresso lento, avançando casa a casa. Os espanhóis e seus aliados forjaram o caminho por toda Tenochtitlan, matando sem compaixão qualquer inimigo que apanhassem. Os astecas resistiram com ferocidade e pagaram na mesma moeda. Sempre que pegavam um soldado espanhol, obrigavam-no a subir todos os degraus do templo de Tlatelolco, diante de todo o efetivo espanhol, antes de sacrificá-lo, arrancar o coração e jogá-lo escada abaixo. Era uma visão pavorosa. Tempos depois, os astecas contaram aos monges espanhóis que alguns dos cativos espanhóis choravam, outros se lamentavam e outros batiam palmas contra a boca. E por 2 vezes os astecas quase apanharam Cortés, o alvo principal. Por fim, suplantados numericamente e famintos, os astecas foram obrigados a se retirar. Eles fizeram uma última parada em Tlatelolco, distrito comercial da cidade, onde acabaram sendo esmagados. Enquanto seus aliados indígenas liquidavam as forças astecas, os espanhóis puseram fogo no grande templo. Os bragantinos apanharam uma canoa de Cuauhtémoc quando ele tentava fugir. Ele se rendeu a Cortés, dizendo: "Não posso mais. Fui trazido diante de você como prisioneiro. Tire a adaga do cinto e me mate imediatamente." E em seguida começou a chorar. Cortés o poupou a princípio, mas o executou mais tarde, depois de torturá-lo para tentar descobrir se ele sabia onde estavam os estoques de ouro. Era dia 13 de agosto de 1521. Cerca de 200.000 astecas haviam morrido em Tenochtitlan. O cheiro da morte, escreveu Bernard Dias, era terrível. O próprio Cortés ficou enojado com o fedor nas narinas. Cerca de 200.000 astecas haviam morrido em Tenochtitlan e muitos milhares viriam a morrer nos meses subsequentes devido a doenças e assassinatos. Muito obrigado e prepare-se para a batalha.